Salve rapaziada, vamos agora para o vídeo 3 da nossa série Iscas de Hélice para tucunaré azul e amarelo. Estamos se aproximando aí do final e hoje vamos falar das ferragens, vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouco hoje sobre garateia e split ring e algumas montagens que a gente pode fazer visando o melhor aproveitamento do barulho da isca de hélice, evitar enroscar a hélice com garateia e afins, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de estar discutindo com vocês é a colagem do pitão. Se eu não me engano, eu já falei disso no vídeo 1. Inclusive, se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, são vídeos importantes para essa série. Recomendo muito que vocês vejam o vídeo e deixem sua opinião, tanto lá como aqui, tá bom? Vamos lá então falar um pouco hoje disso aí. A maioria das iscas de hélice, vou usar aqui como exemplo essa Tokuna Turbo, que é bem gráfico, elas são feitas por um pitão de parafuso, vamos dizer assim, que atravessa a isca. Ele é diretamente rosqueado no corpo da isca. Isso acontece com praticamente todas as iscas de hélice. Isso aqui deve ser colado, tá? Tanto com, pode ser com super cola, né, cianoacrilato, que a galera chama, o famoso super bonder, ou melhor ainda, que é a resina epóxi, que dá mais tempo de você vir aqui, regular direitinho, colocar o passo certinho, tá? Vamos falar um pouco também de regulagem da isca de hélice, que é o famoso passo, como dar passo na isca de hélice. É muito simples, tá? Isso daí é bem estigmatizado, mas na verdade é uma coisa que depois que você pega o jeito, é bem fácil de fazer. Inclusive, o passo ele não é um só, tá? Muita gente prega que para você dar passo em hélice como se fosse uma única regulagem, mas não. O que é o passo da isca de hélice? Eu vou pegar essa isca aqui, que a hélice que eu tirei a garateia traseira vai ficar bem fácil de mostrar. Algumas, principalmente essas hélices maiores, né? A maioria das iscas de hélice que a gente compra, principalmente nacionais, já vem com o passo dado, tá bom? O passo inicial, vamos dizer assim. Qual que é o passo inicial? Vamos falar assim, a regulagem, entre aspas, de começo. É que a hélice, a pá da hélice, que é essa parte aqui, né, que é a parte que puxa a água, ela tem que estar a 90 graus em relação ao eixo, né, que é o pitão. Então vocês podem notar, ó, aqui vai ficar bem fácil de vocês verem. Deixa o celular focar aqui, né? Ó, notem como ela está perpendicular ao eixo. E tanto essa haste como essa, né, as duas pás, elas estão alinhadas. Vejam, a isca está perfeitamente alinhada. Isso aqui é uma hélice de uma tormentinha, né, que a haste ela dobra exatamente a 90 graus, vocês conseguem ver aqui. Mas o mais importante é que essas pás aqui estejam perfeitamente alinhadas e a 90 graus em relação ao eixo. Isso aqui é o passo inicial, tá bom? Tanto essa hélice como hélices que dobram mais arredondadas, como é o caso dessa Tokuna Turbo, vocês conseguem ver que ela também está com o passo dado, ó. Conseguem ver, tá? 90 graus, tanto uma como a outra, certo? Porém, em algumas situações, a gente pode visar mais ou menos trabalho e aí entra a regulagem da isca de hélice, certo? Que é o famoso passo. Quando a gente aumenta o passo da isca de hélice, significa que você está abrindo ela. Você vem aqui com um alicate e puxa essa haste para trás. Consequentemente, a isca vai fazer menos barulho, certo? Porque você está tirando atrito dessa parte com a água. E isso é bem desejado quando você procura peixes mais manhosos, que o peixe não está querendo tanto barulho na isca de hélice. Então você vem aqui e, puxa, né? Vem com o alicate aqui e puxa para trás, fazendo esse movimento aqui. Lembrando que a mesma modificação que você tem que fazer de um lado tem que estar exatamente igual do outro lado. Então a hélice tem que estar simétrica. Não adianta nada você vir aqui e abrir um lado e o outro lado está fechado. É aí que entra a dificuldade da galera.
E isso daí só treinando, né? Mas depois que você pega o jeito, fica bem fácil de fazer. Já quando você quer fazer muito barulho, consequentemente, lógico, você está aumentando, você vai diminuir o passo da hélice, né? Você está aumentando o atrito e a tendência da isca é girar mais, tá bom? Mas por algum motivo você quer fazer muito barulho. Você vem aqui e diminui o passo da isca de hélice. Você vai fechar, você vai puxar a pá para dentro, tá bom? Já hélices simples, como é o caso dessa Baby Torpedo, notem que a hélice não é perfeitamente reta. Tem gente que vem aqui, empurra e deixa ela reta. Não, ela tem que ter um mínimo de inclinação para trás para realmente dar um pouco de atrito na água, tá? Quanto mais reto, mais atrito, mais pesado para puxar e menos a hélice, entre aspas, vai girar no caso dessa daqui, porque você vai estar dando muito atrito. Muitas vezes a hélice, inclusive, você vai matar um pouco a hélice. Mas o que acontece? Ela já vem pré-regulada, você deixa do jeito que tá. Só que conforme às vezes a gente bate num pau, bate numa pedra, alguma coisa assim, pode acontecer dela desregular. Então você tem que ter em mente que essas hélices, elas trabalham dessa forma aqui, ó. É uma oposta à outra. Se você olhar ela assim, ó, você vai conseguir ver que essa está inclinada para cá, né? E essa daqui está inclinada para cá. Então tem que ter esse mínimo de inclinação que é justamente para a hélice pegar água, certo? Mas dificilmente a gente faz essa regulagem. Aqui no caso dessa Skitter Prop é a mesma coisa, tá? Quanto mais você puxa para trás também, né, menos água ela vai puxar. Mas essas hélices menorzinhas aqui, elas já puxam bem pouca água, fica bem tranquilo de a gente fazer isso, tá? Beleza. Ah, Maurício, por algum motivo eu não gosto de fazer passo de hélice, não sei fazer tal, mesmo você explicando, eu tenho medo. Então usa hélice de plástico. Atualmente a melhor hélice de plástico que eu estou vendo é a CCM Tormentinha Plus, que a hélice é bem resistente. Eu já vi inclusive essa isca levantar bastante peixe. Tá na minha lista de compra. No momento eu só tenho a hélice de aço, que sempre foi a minha preferência. Eu já tive Jet, já quebrei um monte de hélice da Jet. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não gostar daquela isca de hélice, tá? Mas isso daí é totalmente pessoal. Também já levantei peixe na Jet, mas conforme eu fui usando esse tipo de isca, eu acabei mudando minhas preferências. Bom, vamos falar um pouquinho de regulagens, de configurações não necessárias, né? Configurações desejadas na isca de hélice ou que trazem algum ganho significativo. Vou pegar aqui algumas hélices para a gente notar, para vocês verem como que é. Aqui eu tenho algumas hélices, tá? Essa daqui tá com o padrão tradicional, certo? Que é o padrão que a gente encontra nas marcas, né? Argola e Garateia. Essa daqui tá com argola oval, certo? Essa daqui também tá com argola oval. Essa daqui é do Glick, que eu já vou falar de argola. E essa aqui tá sem Garateia na traseira. Isso aqui é uma regulagem que eu ainda tô testando, tá? Mas eu já notei um ganho bem significativo no trabalho. Quando você faz esse tipo de configuração, a tendência é você acreditar de que a isca de hélice está menos pegadeira, né? Que a tendência é o peixe não se fisgar tão bem. Porém, se você for analisar, a própria hélice é um empecilho para o peixe ser fisgado nessa garateia aqui atrás, certo? A hélice funciona, entre aspas, como um anti-enrosco, vamos dizer assim, né? É uma parte que se o peixe vir aqui, muitas vezes a própria hélice vai evitar que ele feche a boca na garateia, né? E aconteça esse tipo de movimento. Até porque muitas vezes o peixe ele vem para pegar na cabeça da isca de hélice, né? Se você trabalhar mais lento, e acaba se fisgando nessa garateia. Quando você for fazer esse tipo de configuração, que inclusive talvez seja muito interessante de se fazer numa Baby Torpedo, porque ela é bem pequenininha, o peixe vai enxarotar fácil. Tine Torpedo, então, nem se fala. Você tem que tirar inclusive a argola para não ficar enroscando. Essa configuração aumenta muito a leveza da isca de hélice. Você está tirando o atrito, né, da isca com a hélice. E também está evitando disso aqui acontecer, ó.
Isso aqui acontece muito no trabalho. Às vezes o peixe está trabalhando aqui, ó, a hélice está trabalhando, o peixe vem atropelando, joga a garateia para frente, a hélice puxa a garateia, matou a sua hélice. Perdeu o peixe, né? Perdeu o trabalho da isca. Então, você eliminando essa garateia aqui, você está tirando um pouco desse trabalho. E outra coisa que muitas vezes, ó, você pode ver que é muito comum a garateia enroscar, né, na hélice, certo? Muitas vezes essa garateia que chega a entrar aqui no pitão da hélice é bem chato de tirar. Em compensação, por exemplo, a Baby Torpedo. Por que você não tirou da Baby Torpedo? Porque a Baby Torpedo não tem argola. Inclusive, se você for trocar essa garateia, que a gente já vai falar de garateia, é interessante você tirar essa garateia e colocar uma garateia logo no pitão, porque aqui você já está limitando um pouco o movimento e também está tirando peso desnecessário ou alguma parte extra que possa abrir, né? No caso, a argola. Se algum dia eu for trocar, eu cometi a burrada de colar os pitões, eu não quero descolar eles, por isso que eu não troquei. Mas é prudente trocar a garateia da Baby Torpedo colocando uma garateia mais afiada, certo? Quando você for fazer esse tipo de modificação, por não ter mais o pêndulo aqui atrás, é prudente você colocar uma garateia maior na parte da frente. Geralmente eu somo o peso das duas garateias e divido por 2, vamos dizer assim, e pego 50% a mais. Então, por exemplo, se a isca vem com duas garateias de 1 grama, né, o peso total é 2 gramas, que é o peso máximo que a isca vai aguentar, vamos dizer assim. Então eu coloco uma garateia de 1,5 grama. Aqui no caso, essa isca vem com duas garateias de 0,65 gramas, então o peso máximo que ela aguenta é 1,2. Eu coloquei uma garateia de 0,92 gramas aqui, certo? Não é exato, mas geralmente esse tipo de coisa funciona. Além do que, esse tipo de modificação evita da isca girar, porque você está aumentando o pêndulo e aumentando o centro de massa para a isca para baixo. Muitas vezes essa é uma modificação muito boa para evitar a torção da isca de hélice, que é uma coisa que a gente abrangeu no segundo vídeo, tá? Então, tá aí outra configuração interessante. Vamos falar de argola na parte traseira. Isso daqui é uma argola oval, é essa daqui, do Glico, tá? Tem 3 tamanhos, tem essa pequena, 35 libras, tem a média e tem a grande. A grande é para isca amazônica, a intermediária a gente vai usar, por exemplo, em bicuda 90 da Deconto, Tucuna Turbo, Jet, Tormentinha, enfim. E essa menor aqui vai bem em Baby Torpedo, Tiny Torpedo, enfim, essas iscas menores de 7 centímetros, tá? Skitter Prop, já essas iscas intermediárias que eu citei, de 8 ou 9 centímetros, já pega o tamanho intermediário desse split ring. Esse split ring é interessante quando você busca não eliminar a garateia traseira, mas também evitar dela enroscar na hélice. Ó. Note que a hélice não pega na garateia. Porque o que acontece? Principalmente iscas com hélice de metal, a hélice fica a todo momento em contato. Hoje o foco está complicado, gente. A hélice bate a todo momento na ponta da garateia, né? Não importa o lado que você colocar, afinal as pontas estão por todas as direções. Pode inclusive acontecer de essa ponta aqui, né, bater aqui em cima e ficar desamolando a garateia, né? Essas hélices de metal elas desamolam muito essa garateia. Então, uma configuração para evitar esse tipo de situação, inclusive eliminar a garateia que enrosca tanto na hélice, você pode estar usando esse split ring oval. Tem esse do Glico, que é excelente. Não dá para falar muito de marca, porque são pouquíssimas marcas que fazem. E tem essa daqui, que é uma da Mariá, você encontra na China, cópias também muito interessantes. Falta eu testar, então por isso eu não vou recomendar nenhuma marca na China, mas é possível encontrar esse tipo de equipamento lá. Um dos problemas desse split ring que eu notei, no caso do Glico, é que alguns deles vêm meio que tortos, certo? Isso, por consequência, vocês podem ver, esse daqui ele não está deformado, tá? Ele veio exatamente assim. Isso aqui me deu alguns problemas, por exemplo, quando eu usei
na skitter prop, por essa hélice ser achatada, né, ela ser de uma pá simples, muitas vezes acontecia da hélice entrar aqui dentro desse jeito. Pode parecer que não acontece, mas acontece, tá? A argola estava aqui, a hélice girava e entrava aqui dentro dessa forma. Ou algumas vezes acontecia até dela entrar no meio, cara, entre os arames, dessa forma aqui, ó. Eu não sei como isso acontecia, mas aconteceu. Então, fazendo esses experimentos, o que eu cheguei à conclusão? Que você use um termo retrátil e sele essa parte aqui, ó. Coloca um termo retrátil daqui até aqui, tá? Para não inviabilizar a movimentação da garateia e da hélice e da própria argola, mas deixando um espacinho mais ou menos assim, aqui para o caso do pitão e aqui embaixo para o caso da garateia, certo? Então você corta um pedacinho de termo retrátil bem pequenininho, coloca aqui e esquenta para fechar, lógico, já colocando a garateia e a isca, tá bom? Então é uma configuração que eu cheguei e que não me deu problema. Não tenho nenhuma aqui porque meu termo retrátil acabou, mas funciona. Vocês podem fazer isso que eu falei, tá? Vamos falar agora de split ring. Já falamos do split ring oval, então são split rings interessantes. Como eu disse, eu só conheço do Glico e tem também um da Celta que é em formato mais diferente, mas funciona também. Se não me engano é Bend alguma coisa. Funciona bem também, tá bom? Mas o do Glico é o melhor com custo-benefício bom. Eu só queria que ele fizesse ele inteiro e não com essas voltas tortas, né? Vamos falar um pouco de split ring tradicional. Nós temos no mercado dois tipos de split rings, os forjados e os não forjados, que geralmente esse aqui é um não forjado, esse aqui é um forjadinho, né, que é o achatadinho. Na minha experiência, embora esses split rings sejam mais bonitos aos olhos, são split rings que com o tempo eles desgastam e acabam perdendo resistência. Os artesanais, como por exemplo Glico, CCM, Borboleta, que são esses tradicionais aqui, né, que não são forjados, alguns deles são até mais leves que esses split rings forjados, tá? E oferece uma resistência e uma durabilidade maior. Já citando o caso aqui, o CCM com trava, que é um dos mais fortes, oferece um excelente custo-benefício, uma excelente resistência e uma durabilidade muito boa. Isso aqui também tem uma excelente resistência, mas com o tempo o peixe vai torcendo, né? A gente sabe que o peixe pega aquele torce tudo. Isso aqui vai acabando perdendo resistência, né? O aço parece que com o tempo ele vai ficando mole. Então hoje em dia eu praticamente aboli o uso desses split rings importados. Hoje em dia eu só uso split ring artesanal aqui do nosso mercado brasileiro. Vamos falar de garateia agora. Gente, esse vídeo está ficando bem grande. Recomendo que vocês vejam uma parte por vez, tá? Porque vai ficar bem denso. Inclusive, vejam aí o tanto de vezes que vocês acharem necessário. Rapaziada, garateia, o que eu gosto de fazer em isca de hélice? Eu gosto de gap, eu gosto de abertura de garateia. Por quê? Quando você tem uma isca dessa aqui, por exemplo, o que é interessante? Muitas vezes o peixe vem para bater, ele vem atropelando a isca, né? Então, você ter uma garateia grande facilita a captura desse peixe, né? Muitas vezes a garateia ter um gap grande, ter uma fiação boa, é muito melhor do que você ter uma garateia resistente. No caso de tucunaré azul, que ele é mais azul e amarelo, né? Mesmo que o azul ele seja ele seja bem agressivo, na maioria das vezes que ele vem na isca de hélice, ele vem para atropelar a isca, né? E às vezes ele chega a pegar na testa, pega de lado, enfim. Embora algumas vezes ele venha realmente para comer. Mas a gente sempre pensa nas exceções, sempre pensa nos momentos que a gente não pega o peixe. Até porque quando o peixe vem para comer, qualquer garateia, qualquer anzol que você usar aqui, ele vai fisgar. Vamos falar um pouquinho disso daqui, tá? Quando eu usava garateia VMC, essa daqui é uma garateia VMC. Olhem o tamanho desse gap, certo? Vou pegar uma garateia da Auner com o mesmo peso. Essa daqui é uma VMC número 2, que é uma garateia bem grande. E essa daqui é uma garateia Auner,
Número 2, ambas 3x, ambas com o mesmo peso, 1,42. Olha a diferença de gap. Vou colocá-las assim por cima, vocês vão conseguir ver bem mais. Certo? Olha a diferença de gap. Certo? Então, isso daqui tem muito mais chance do peixe se enroscar ou do peixe ser fisgado do que essa garateia aqui. Isso sem falar na fiação, né? É uma garateia muito, muito, muito afiada. E depois que o peixe se fisgou num gap desse, cara, é muito difícil do peixe se desenroscar. Então, com o tempo, gente, eu fui aprimorando isso e hoje em dia todas as minhas iscas de hélice, com exceção da Baby Torpedo, como eu disse, eu colei o pitão, elas estão com garateia Honor. Outra garateia que é muito boa, muito, muito interessante, é a garateia Decoy S81, que eu inclusive considero superior à Honor, porque ela tem uma perninha um pouco maior. Consequentemente, por ter essa perninha maior, evita da garateia ficar pegando na isca de hélice, tirando a fiação, que é uma coisa que eu já citei, né? Então, para quem quiser investir, eu não tenho nenhuma S81 aqui, gostaria muito de ter, mas é um dos meus planos de comprar para colocar nas minhas iscas de hélice, porque é uma garateia larga, uma garateia forte, que todo mundo elogia, e que por ter uma haste um pouco maior, evita ali de a ponta da garateia ficar pegando na hélice e você perder a fiação de garateia, que é uma coisa muito importante. A garateia tem que estar afiada para o caso de pegar tucunaré não amazônico, que são os tucunarés, vamos dizer assim, mais manhosos para pegar em isca de hélice. Então, você ter uma garateia com um gap bom, com uma fiação boa, é interessante, tá? No caso dessas garateias VMC, eu aboli justamente por conta da fiação, por causa do gap pequeno, tá? E porque para você ter um gap muito grande nessas garateias aqui, você precisa de uma garateia muito grande, muito pesada. Então, às vezes, fica no limiar da flutuação da isca e não compensa você ter isso na caixa, tá? Outra garateia que não fica tão legal é essa garateia aqui, pequena. A gente tem a Short Shank da China, tem essa Decoy aqui que é mais baixa, né? Porém, essas garateias aqui não são interessantes, porque elas ficam muito próximas do corpo da isca, tá? E você tira a área de atuação da garateia para fisgar aquele peixe, certo? Tanto essa Decoy Wide Gap, né, W77, como as Short Shank da China, não são tão interessantes. Outra coisa é que eu tenho preferência por garateia de ponta reta, tá? Eu tenho uma impressão assim de que é mais fisgadora do que garateia de ponta curva, tá? Então se atentem a essa questão também. Ah, Maurício, a garateia Honor, é lógico que a garateia Honor é um pouco mais baixa, né? Ela é um pouquinho mais baixa, como eu disse, o ideal seria ali a tal da garateia Decoy. Você pode estar optando por outros tamanhos de garateia Honor para evitar que a garateia abra, né? Eu sei que muita gente fala que a garateia Honor abre, então você pode optar pela garateia 4X da Honor, que é uma garateia que, cara, quase não tem flexão nenhuma, tá? A gente tem cópias muito boas no mercado das 4X, como as Lori, como essa Janker aqui, ó, que você consegue encontrar na Shopee, tá? Tem um custo-benefício muito bom. Tem a Yara, enfim, é questão de procurar. Tem as War on Fire no AliExpress. Então é questão de procurar e também de você adequar o peso de acordo com as suas iscas de hélice, tá? Geralmente as iscas de hélice para azul ficam entre garateia 6 a garateia 4, no máximo uma número 2 se você for usar uma garateia só. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.